Olá pessoal, eu sou a Carol aqui do Livroteca com Chá e o nosso vídeo de hoje vai ser bem especial. Após um ano, eu venho trazer para vocês o primeiro vídeo, primeira resenha do livro que faz parte de um projeto que a gente iniciou em janeiro de 2025. Então vamos lá. Gente, eu estou falando do livro de Machado de Assis, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Nesse projeto que eu iniciei lá em janeiro, fazendo um ano este mês, eu comentei para vocês que todo mês eu iria estar lendo um clássico nacional. E cada mês seria correspondente a um autor diferente. E no mês de janeiro ele foi sorteado o Machado de Assis, né, com Memórias Póstumas. E este livro estava bem alta na época, por conta de uma gringa que tinha lido e achado tudo maravilhoso e tudo mais. E aí eu acabei escolhendo ele, né? Eu tenho um box com mais 2 livros dele e eu acabei escolhendo este. Eu já havia lido ele na minha infância, lá na oratória da minha avó, só que eu não me recordava com nada e acabei relendo ele, quando eu reli ele, que eu já informo para vocês que não foi no mês de janeiro do ano passado, foi no decorrer do ano, muita coisa aconteceu. Por isso da demora, eu quero pedir perdão para vocês por tanta demora em estar trazendo para vocês essas resenhas, mas eu prometo que agora vai. Além desta obra, eu li mais outra que eu também quero trazer a resenha aqui para vocês. E vou estar dando continuidade também. Não vai parar por aí. Vou continuar com esse projeto. Serão os mesmos autores. Eu já tenho o livro. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu fui no sebo e comprei todos os livros. Comprei não, acabei trocando com os livros que eu tinha. É só ir um pouquinho mais para baixo aqui nos vídeos do canal que vocês vão estar encontrando este vídeo onde eu levo algumas obras para estar fazendo essa troca. E por consequência, todas essas que eu escolhi são os livros que eu vou estar colocando nesse projeto. Mas enfim, sem mais delongas, vamos direto para essa obra magnífica que é uma das melhores já bem escritas aqui do nosso país e não é à toa que é bem vista lá fora também. Vou começar trazendo a biografia do autor. O nome completo do autor é Joaquim Maria Machado de Assis. Ele nasceu em 21 de junho de 1839, lá no Rio de Janeiro. Sua mãe era lavadeira, seu pai era pintor. E Machado de Assis era um homem negro, epilético, mais autodidata. E mesmo sendo de uma família humilde, uma família simples, e mesmo na época onde o racismo era bem pesado, ele era bem visto por conta do seu mérito intelectual. Machado de Assis era escritor, poeta, dramaturgo e também um crítico literário. E, acima de tudo, ele foi o fundador da Academia Brasileira de Letras, aonde ocupou a cadeira número 23, que teve como seu patrono o amigo José de Alencar. Entrando um pouco mais a fundo sobre a obra, Memórias Póstumas de Brás Cubas é uma obra que transcende o seu tempo na época, porque ninguém havia escrito anteriormente com uma narrativa póstuma, né? Um defunto falar sobre a sua vida e falar sobre a sua morte também, né? A sua desgraça. Ela foi escrita em 1881 através de folhetins de jornais da época, porque era assim que o Machado de Assis ele escrevia. Ele utilizava jornais, né, o jornal da época, para estar contando as suas histórias e escrevendo. O que eu acho interessante nessa história é que ela transcende o tempo, né, daquela época, porque ninguém anteriormente havia escrito uma narrativa onde o morto vem e fala da sua vida e também da sua morte. Então, é um texto, é uma história que, para a época, era algo que ninguém esperava. Então, por isso que ele se torna um texto, uma história atemporal, porque nos dias de hoje também, apesar de a gente já ter várias obras que também são póstumas,
mas a graciosidade da escrita dele, a delicadeza e a perspicaz que ele vai trazendo, o humor um pouco mais ácido, que eu também vou falar um pouco do que eu consigo entender dessa obra, é só unicamente Machado de Assis que tem, por mais que tenham vários outros autores que vieram posteriormente e que a gente tem também agora na nossa época, mas Machado de Assis ele tem uma assinatura própria e que também se mesclou com aquela época, né? Que ele vem trazer uma conversação e uma ironia e que ele vem participar dessa sociedade burguesa no meio mesmo para inflamar ela. E eles automaticamente não conseguem enxergar isso. Eles acham que tudo é um humor, mas ele quer atingir de uma certa forma um incômodo para a sociedade. E ele, querendo ou não, ele consegue esse efeito, né? Que é bem visto e tudo mais. E o personagem Brás Cubas, ele tem essa perspicácia do próprio autor. O que eu entendo dessa obra e de toda a vivência desse personagem? Que ele é um personagem comum, mesmo ele estando na elite, porque Brás Cubas não era uma pessoa pobre, era uma pessoa da alta elite. Só que no decorrer da vida dele, ele teve vários percalços e ele nunca teve um sucesso propriamente dito. Ele sempre tentou, mas ele nunca alcançou, tanto na parte social, na parte política, na parte profissional, como também na parte amorosa, que tá bem marcado na história, né? Onde ele vai, no início da juventude dele, ele vai para casas, boates, tentar achar um primeiro amor e tudo mais, e ali ele se galanteia com uma mulher onde ela só quer o dinheiro dele, e ele, enfim, tem aquela imaturidade, o pai sempre querendo que ele seja um ótimo, um visionário, um ótimo político, mas ele até acaba tentando se eleger, mas nada dá certo. E depois, durante a vida dele também, ele tenta alguns processos profissionais, ele tenta fazer uma um projeto sobre um produto para pessoas hipocondríacas, e aquilo ali não dá certo, o emplasto, né, que é chamado emplasto de Brás Cubas, que também não dá certo, e ele se apaixona também por uma mulher lá da metade do livro para o final, e também não engata aquilo ali, ele vira amante dessa mulher, e tem todo aquele novelão, né, gente? Então, assim, é um novelão que a gente gosta, porque a gente já tá acostumado, né? O povo brasileiro já gosta daquela história toda misturada, aquela miscelânea de família, de briga, de treta, de tudo mais. E a gente percebe que desde essa época, de 1890, 1880, 1900, 1920, 50, 60, sempre teve esses novelões e que a gente, o povo brasileiro adora, então é por isso que é tão cativante essa história dele. Mas ao mesmo tempo que ela nos abraça e que faz com que ela entre no coração de uma maneira confortável, também vai trazer várias coisas e várias reflexões, principalmente em questão à sociedade, em questão ao cidadão, em questão a vários pontos, como racismo, como meritocracia, como o impacto social mesmo, a cultura. A obra ela vem trazer algumas alfinetadas que vêm não só de encontro com aquela época, mas também com a época de hoje, que infelizmente já deveria ter mudado, porque a gente está em pleno 2026, século 21, e já se passaram 2 séculos e nada mudou. Talvez dê uma melhoradinha, uma camuflada, mas algumas coisas ainda permanecem, alguns incômodos ainda permanecem. A hipocrisia da sociedade, a burguesia elitizada, o racismo estrutural. Tudo isso ainda, mesmo que seja de uma forma diferente, saiu de um local e foi para o outro, mas ocasiona o mesmo estrago.
traz o mesmo sofrimento, faz com que a gente veja que os que estão acima sempre vão permanecer e os que estão abaixo sempre vão estar naquele local. E isso é algo a se pensar, porque a gente começa a perceber que não importa a política social, a cultura social, a gente tem que olhar pra gente mesma, dentro de nós mesmos, e tentar fazer com que essa mudança surja através de nós, para que a gente consiga bater o martelo e querer lutar para que a sociedade mude, né? Porque a sociedade no coletivo, a gente percebe que ela não vai sair daquele local, ela não vai ter uma visão aberta daquilo ali, ela está numa redoma confortável do jeito que está e como sempre esteve. Então é a gente que tem que se mover, é a gente que tem que se transformar, sair do casulo, né? Ser diferente. E quando uma pessoa se levanta a bandeira, dá a diferença, isso causa burburinhos, isso causa um mexe-mexe dentro dessa redoma, né? E dentro deste livro, por mais que a gente perceba que o personagem, ele morreu, poucas pessoas foram em seu velório, ele não teve amigos até o final da vida, ele não teve amores, ele não teve sucesso, ele não teve nada, mas ele mesmo assim, ele era da burguesia, ele manteve o seu patamar e nada disso mudou. E se a gente colocar outro viés, se a gente colocar uma outra visão, se fosse um personagem pobre que precisasse batalhar, que precisasse tomar conta da vida, que precisasse pensar nas preocupações diárias, será que teria a mesma visão? Será que seria até bem aceito? Será que hoje a gente teria em mãos essa obra? Será que seria algo brilhante na vista da burguesia da época para chegar ao ponto de ser publicado numa revista, num jornal? Será que era interessante falar da vida de um pobre, da vida de um homem negro que batalhava, que era escravo e que tinha família, pai e mãe pobre? Será que era interessante trazer a miséria? Ou é bonito trazer espetáculo, beleza, glamour, mesmo que esse personagem não tenha feito nada de bom na sua vida, mas que simplesmente ele não trouxe coisas feias, porque a miséria, a pobreza, a escravidão, ao olhar da sociedade é feio. O pobre, ao olhar da sociedade, é feio. E eu entro nessa profundidade e eu começo a perceber que, se caso o personagem fosse de outro mundo, de outra classe social, não teria esse feito total, assim, não teria essa grandiosidade que hoje a obra é. E isso é de um espetáculo genioso do autor, porque ele saiu realmente dessa feiura dele, feiura que eu quero dizer aos olhos da sociedade, da burguesia, porque ele era um pobre, ele era um homem negro, ele era um homem epilético, ele era um filho de uma lavadeira, ele era um filho de um pintor, mas ele tinha uma inteligência magnífica e ele teve que sair dessa feiura, dessa casca dele, para se fazer como a sociedade. E eu acho tão incrível, gente, que esses autores mais assim do passado trazem essas visões, porque eu acabei de fazer, eu sei que eu vou soltar essa resenha, não sei quando, vou ver ainda, mas eu acabei de fazer uma resenha do livro Estrangeiro, de Albert Camus, e ele traz a mesma vertente, a mesma profundidade, eu consigo ligar, por mais que os personagens são muito diferentes. O Brás Cubas, ele é um pouco vaidoso, um pouco não, extremamente vaidoso. E o Mersault, ele até tem a sua vaidade, mas é mais introspectivo. Mas mesmo assim traz uma sociedade espetáculo. Mesmo assim traz aquilo que
o que eu tenho para te oferecer e também o quanto eu posso me camuflar para poder te agradar. E esse que é o perigo. É onde muita gente se afunda. É onde a sociedade está se afundando e sempre se afundou. Não há padrões. Na verdade, há padrões, mas só os aceitáveis que vão conseguir brilhar. Então, esse texto é muito magnífico, essa história é magnífica, e eu acredito que daqui a 200 anos, se o mundo ainda existir, pelo jeito que tá, acredito que não, mas enfim, mesmo assim, vai ser uma obra incrível, vai ser uma obra a se pensar, vai ser uma obra de camadas. Gente, é incrível como a gente lendo clássicos, mesmo eu gostando de livros pedregas de hoje em dia, para passar o tempo, ler clássicos é essencial para nossa visão crítica como leitor. Não é para dizer que a gente é inteligente, não é para dizer que eu sei mais do que você porque eu li um clássico. Ah, porque eu entendi o que Machado de Assis quis mostrar em tal obra, então eu sou mais inteligente que você. Não é nada disso. É para você se autocriticar, é para você criticar a sociedade em que vive, é para você levantar a bandeirinha e remexer a redoma da sociedade, é para você sair daquele conforto, para você colocar sua voz no que você quer. Gente, é incrível, é incrível. Eu tô cada vez mais apaixonada por ler clássicos e eu sempre vou trazer com brilho nos olhos todas as percepções que eu tenho dessas obras. Não tenho o que eu dizer. No outro vídeo eu falei que quanto mais eu leio, mais eu entendo as obras, mais eu me apaixono pelo que eu escolhi ser, que é uma leitora amante de livros de qualquer história. E é isso, gente, é isso. E para finalizar esse vídeo, porque não tem mais o que contar, eu até abri a câmera para trazer minuciosamente sobre cada etapa da história, né, de como que foi fazendo a história dele, de como que foi passo a passo, mas não tem como eu trazer toda a história e não trazer esses pontos que foram uma percepção pessoal, é claro. Você pode ter também uma percepção totalmente diferente da minha. E eu acho que é isso que é a riqueza da literatura, seja ela qual for. É eu ter a minha visão, a minha percepção, conforme a cultura que eu fui integrada, conforme a educação, conforme a rotina que eu tive, conforme tudo no meu dia a dia. Isso tudo é um conjunto do que eu sou e do pensamento que eu tenho, e assim também você é dessa forma. E é essa que é a riqueza que a literatura nos traz, é ter pensamentos diferentes do outro, ter percepções diferentes, opiniões diferentes, para debater, discutir, mas também para juntar, né, se aglomerar num pensamento só. E se você já leu essa obra, ou na infância, ou agora depois de adulto, ou se você é adolescente, jovem e quer ler essa obra, eu recomendo uma nova releitura, eu recomendo a leitura dele. É um excelente livro. É um pouco difícil a linguagem, porque não está na nossa ortografia e tudo mais, mas busquem uma edição fácil, procurem. A edição que eu tenho é da Itatiaia, mas tem várias edições. Esse daqui é bem facinho, é bem tranquilo. As páginas são mais confortáveis para ler e tudo mais. A diagramação também é bem confortável. Então procurem uma edição confortável para ser mais prazeroso a leitura também. E venham trazer aqui a percepção de vocês, a opinião, se vocês já leram. Me contem aqui nos comentários o que vocês acharam. Se eu deixei alguma coisa passar e vocês gostariam de deixar enfatizado aqui, qual é a opinião de vocês. Se vocês também não concordam em algum ponto comigo, deixem aqui nos comentários, fiquem à vontade. Se você não é inscrito no canal, seja bem-vindo, se inscreva, tem bastante vídeo, já faz 3 anos que a gente tá aqui no YouTube. Tem várias resenhas, vários livros aqui que você pode conhecer através dessas resenhas. Tem a evolução de todas as minhas resenhas, desde a primeira resenha até os dias de hoje, até essa última,
que você está vendo, tem vários vídeos, fiquem à vontade. E também compartilhem, comentem, curtam bastante para que a nossa família Livroteca com Chá acabe crescendo mais esse ano. Eu tenho uma meta de tentar chegar até o final do ano em 1000 seguidores, para a gente estar conseguindo trabalhar de uma maneira melhor aqui no YouTube. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E eu fico imensamente feliz em finalizar este vídeo com o coração quentinho, bem alegre, em pensar que é uma responsabilidade tremenda falar de uma obra tão maravilhosa, tão magnífica e que a gente sabe que é nosso, que faz parte da nossa terra, faz parte do nosso povo. E mesmo trazendo tanta coisa que poderia ser diferente, mas ela traz uma realidade que a gente sabe que é nossa e que de uma certa forma a gente tem o orgulho de ser o que a gente é. Muito obrigada por tudo e até o próximo vídeo. Beijos. Até mais.